A água escorria sobre a pele de Cindy Melton, lavando os vestígios da noite que passou com Greg Frost, seu superior no trabalho, que naquela noite se tornara mais do que apenas seu chefe. Cindy finalmente havia se entregado por completo, declarando seus sentimentos. Inicialmente nervosa, Cindy achou a experiência menos dolorosa do que esperava. Era algo que ela nunca oferecera a seu marido, Danny, com quem estava casada havia quase 30 anos, e ele nunca mencionara isso. Cindy se perguntou se estava compartimentando seus relacionamentos, reservando certos aspectos apenas para Greg. Ela ponderou se ainda havia alguma parte dela exclusivamente para Danny, pois nunca havia considerado a infidelidade antes. A Murdoch Holdings, uma grande firma de investimentos, tem uma política única e secreta. Os executivos, todos homens, devem manter algum tipo de relacionamento com suas assistentes pessoais. Essa regra não escrita, imposta há mais de 75 anos, é um segredo bem guardado, com funcionários obrigados a assinar acordos de confidencialidade. Embora a maioria das assistentes pessoais seja solteira, algumas são casadas e conseguem manter o trabalho em segredo de seus cônjuges. Cindy Melton, que sempre foi fiel a seu marido Danny e manteve seus votos matrimoniais, nunca quis ser uma assistente pessoal. No entanto, quando Greg Frost, novo executivo contratado de um concorrente de Nova York, chegou, ele inicialmente resistiu à política da empresa. Mas ao conhecer Cindy, que fora temporariamente designada para ele, sua atitude mudou. Cindy deixou claro que era feliz em seu casamento e não tinha a menor intenção de mudar seu compromisso. Para que saiba, Greg, disse ela, fui designada a você temporariamente, até que você escolha uma assistente pessoal permanente. Há muitas mulheres jovens e atraentes disponíveis, e todas ficariam empolgadas em trabalhar com você. Mas eu não quero nenhuma delas, ele respondeu. Eu quero você. Você é a mulher mais bonita que já conheci, e parece ser uma profissional exemplar. Você é quem eu quero. Mas será esperado que você tenha um relacionamento pessoal com sua assistente, disse Cindy. Como eu mencionei, sou muito feliz no meu casamento com um homem maravilhoso. Além disso, tenho 49 anos, idade suficiente para ser sua mãe, e minha filha acabou de se formar na faculdade. Você definitivamente não parece ter sua idade, Cindy, disse ele. Na verdade, você parece pelo menos uma década mais jovem. Aqui está o que eu proponho. Escolho você como minha assistente pessoal, mas não pedirei nada além de um relacionamento profissional. Se nada mais, você receberá um aumento salarial significativo e bônus consideráveis. Ela reconheceu que ele estava certo sobre isso. A empresa oferecia bônus de $50.000 a cada 6 meses, além de um salário substancial. Ok, Greg, ela concordou. Podemos tentar e ver como vai. Houve muitas expressões desapontadas quando Greg fez seu anúncio, e algumas pessoas pareciam bastante ressentidas. Todos estavam curiosos para saber o que Cindy tinha de diferente das outras. Ela contou ao marido que havia sido promovida e escolhida para o cargo de assistente executiva, mas nunca revelou os detalhes específicos do trabalho. Após quase 30 anos de casamento, Danny confiava completamente em sua esposa e comemorou sua nova posição com ela. Inicialmente, Cindy e Greg mantiveram uma relação estritamente profissional. Eles se encontravam em seu escritório 3 vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 16 horas às 17 horas, no que era conhecido como horário de assistente pessoal. Diferente de outros executivos que mantinham envolvimentos com suas assistentes, Greg e Cindy apenas se sentavam no sofá do escritório e conversavam, principalmente sobre sua família e seu casamento. Me fale sobre seu marido, ele perguntou um dia durante a reunião. Danny, apelido de Dennis, ela respondeu. Serviu 20 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele era policial militar e avançou para investigações criminais. Completou 2 missões no Oriente Médio. Quando se aposentou, estabeleceu laços com a força policial local, que o contratou como detetive. Há cerca de 1 ano, ele se feriu gravemente ao prender um assaltante armado. Após passar meses em reabilitação, recebeu alta médica e uma pensão. Uau, disse Greg. O que ele faz agora? Hoje em dia ele faz alguns trabalhos em meio período, ela respondeu. Entrega documentos legais e ajuda um amigo com um negócio de investigação particular. Ele menciona que na maioria das vezes, sem grandes emoções, mas não precisa mais lidar com criminosos de perto. Geralmente ele fica em casa. Ele parece ser um cara bem interessante, disse Greg. Adoraria conhecê-lo um dia.
Por que não aparece para jantar? Ela sugeriu. Dennis adora fazer churrasco e tenho certeza de que ele ficaria feliz em conhecê-lo. Nossa filha Alicia também está na cidade, então você pode conhecê-la também. Parece ótimo, Greg concordou. Após consultar Danny, Cindy convidou Greg para jantar. Dennis preparou bifes na grelha, Alicia se juntou a eles e todos desfrutaram de uma noite agradável juntos. Depois que Greg foi embora, Danny comentou que Greg era mais simpático do que ele esperava, observando que a influência de Greg parecia ter afetado Cindy positivamente, que estava mais feliz com o trabalho. Danny brincou, perguntando se havia algo romântico entre Cindy e Greg, ao que ela o tranquilizou, dizendo que não, e reafirmou seu amor por ele. Cerca de um mês depois de escolher Cindy como sua assistente, Greg teve uma conversa particular com Aaron Harkness, o executivo que o havia recrutado, após uma reunião. Tem algo errado, Aaron? Greg perguntou. Você entende como funcionam as coisas com as assistentes? Aaron perguntou. Sim, entendo, Greg confirmou. Você está realmente dormindo com a Cindy? Aaron questionou. Não, Greg respondeu. Nos tornamos bons amigos e eu conheci a família dela. Ela é casada e disse que não quer arriscar o casamento. Eu só quero respeitar seus desejos. Entendo, disse Aaron. Aprecio sua perspectiva, mas o papel de assistente foi pensado para um propósito específico. Não quero dar um ultimato, mas você precisa decidir. Ou se envolve intimamente com a Cindy, escolhe uma nova assistente, ou vamos ter que substituí-lo. Então, ou eu tenho que me envolver com ela, escolher outra assistente, ou ser substituído. Greg perguntou, claramente surpresa. Receio que seja isso, Aaron disse. Greg assentiu e voltou para seu escritório. Ele chamou Cindy e fechou a porta. O que houve, Greg? Ela perguntou. Recebi um ultimato, ele disse. Ou eu durmo com você, escolho uma nova assistente e durmo com ela, ou perco o emprego. Ok, ela disse. Vou me afastar para que outra pessoa possa assumir meu lugar. Não, ele disse, colocando a mão em seu braço. Eu não quero outra pessoa, só quero você. Mas há muitas mulheres mais jovens e solteiras aqui que talvez sejam mais adequadas, ela disse. Cindy, você é a mulher mais bonita desta empresa, ele disse. Eu quero estar com você. Ela olhou para ele e considerou a oferta. Apesar de ser muito mais jovem, ele a lembrava de Dennis quando era mais novo. Ela também havia desenvolvido sentimentos por ele. Mas e Danny? Ela hesitou até que Greg suavemente tocou seu rosto e a beijou profundamente. Ela respondeu com paixão e logo começaram a se despir. Quando ambos estavam sem roupas, ela o cavalgou até atingir um clímax poderoso, permitindo que ele terminasse dentro dela. Ela não se preocupava com gravidez, pois tinha feito laqueadura após o nascimento de Alicia. Depois ela foi dominada pela culpa. Tinha acabado de trair seu marido de quase 30 anos. Até aquele momento, Danny havia sido o único homem com quem ela estivera. Ela havia quebrado seus votos e se tornado uma adúltera. Isso foi incrível, Cindy, Greg disse. Você é uma mulher incrível. Eu poderia facilmente me apaixonar por você. Ela sorriu com um elogio e lhe deu um beijo antes de sair de cima dele. É melhor eu tomar um banho, ela disse. Não acho que Danny apreciaria que eu voltasse para casa com suas marcas em mim. Acho que não, ele disse. O que você vai fazer sobre seu marido? Você quer saber se estou pensando em deixá-lo? Ela perguntou. Não, vou ficar com ele. Apesar do que acabamos de fazer, eu o amo profundamente. Tenho sentimentos por você, mas se tiver que escolher entre você e ele, eu saio do trabalho e fico com ele. Entendo, ele disse. Precisamos estabelecer alguns limites, ela continuou. Primeiro, nada de falar mal do meu marido. Se você desrespeitá-lo, nós terminamos. Segundo, não permitirei intimidade com você se eu tiver acabado de estar com ele. Terceiro, não me peça para dar o sexo com ele. Se pedir, acaba. Quarto, não faremos isso na minha casa ou na cama que compartilho com ele. E nunca me peça para dormir com nenhum dos seus amigos ou clientes. Precisamos ser muito discretos sobre o que fazemos e onde. Ela continuou. O que acontece aqui, fica aqui. E não dê a ele nenhum motivo para suspeitar de nós. Se estivermos em um evento público e eu estiver com o Danny, você vai me tratar como qualquer outra colega. Alguma dúvida? Não, acho que você cobriu tudo, ele disse com um sorriso. Ela sorriu de volta, beijou-o e foi para o banheiro tomar um longo banho. E foi assim que começou seu papel como amante corporativa paga de Greg. Nos meses seguintes, a relação entre Cindy e Greg se aprofundou. Ele a enchia de presentes e a tratava excepcionalmente bem,
mas mantinha uma postura profissional nas segundas, quartas e sextas, entre 16 horas e 17 horas. Cindy apreciava a consistência de Greg e o fato de ele respeitar o acordo que haviam feito. Greg nunca falava mal de Danny, nem pedia para ser íntimo na casa de Cindy. Em eventos da empresa, quando Cindy estava com Danny, Greg se comportava como um colega profissional. Danny continuava sem saber do caso. Quando Cindy recebeu seu primeiro bônus, usou a maior parte do dinheiro para comprar um Ford F-150 novo para Danny, que dirigia um modelo de 2010. Danny ficou surpreso e encantado com o presente, e Cindy disse que era uma recompensa por ele ser um marido tão solidário. O vínculo entre Greg e Cindy se fortaleceu, levando-os a se referirem um ao outro como cônjuge de trabalho. Era comum que executivos e assistentes na empresa formassem relacionamentos de longo prazo. Certo dia, Greg propôs a Cindy em seu escritório, presenteando-a com um luxuoso colar de pérolas e declarando-os marido e mulher de escritório, um título que Cindy aceitou com alegria. Agora você pode aproveitar sua noiva de escritório, ela brincou. Essa é a melhor oferta que recebi o dia todo, ele respondeu. Só uma coisa, disse Cindy, removendo as alianças de casamento e noivado. O que você está fazendo? Greg perguntou. De agora em diante, enquanto eu estiver no trabalho, serei sua esposa, completamente dedicada a você, ela explicou. Quando estiver em casa, serei a esposa de Danny, totalmente dedicada a ele. Ela colocou as alianças na gaveta de sua mesa e a fechou. Agora estou pronta, meu marido de escritório. Vamos começar. A relação entre Cindy e Greg se tornava cada vez mais próxima. Greg, já rico, comprou um guarda-roupa novo para Cindy e insistiu que ela o usasse no escritório. Ela obedeceu, trocando de roupa ao chegar e antes de sair. Ela também removeu uma foto dela com Danny de sua mesa para evitar lembranças de seu casamento. O caso deles se intensificou, com encontros diários principalmente no escritório de Greg ou em seu apartamento. Cindy frequentemente ficava até mais tarde no trabalho dizendo a Danny que tinha prazos para cumprir, enquanto na verdade estava com Greg. Durante viagens a trabalho para o leste, Cindy e Greg compartilhavam o mesmo quarto de hotel, embora ela dissesse a Danny que tinham quartos separados, mantendo o caso em segredo. Aos 49 anos, Cindy sentia que tinha tudo, um marido amoroso, um ótimo emprego e um amante apaixonado. No entanto, ela começou a se preocupar com quanto tempo isso poderia durar, sabendo que Greg eventualmente poderia preferir alguém mais jovem. Ela também percebeu que Danny estava se tornando mais distante, voltara a fumar e parara de dirigir o novo caminhão que ela havia comprado, o que a preocupava. Por que você ainda está dirigindo aquele caminhão velho? Ela perguntou. Há algo errado com o novo. Estou tentando manter a quilometragem baixa no caminhão novo, ele respondeu. Cindy tentou investigar mais, esperando descobrir o que o estava incomodando. Danny, está tudo bem? Ela perguntou um dia. Você tem estado estranhamente quieto. Estou preocupada com você. Está tudo bem, ele disse com um tom apático. O Mac me colocou em um caso que envolve uma esposa traindo o marido, e isso está realmente me afetando. Mac era Mike McGregor, o investigador particular que Danny às vezes ajudava. Eles haviam servido juntos nos Marines antes de Mac iniciar sua própria empresa após se aposentar da polícia. Lamento ouvir isso, disse Cindy. Você quer conversar sobre isso? Não muito, ele respondeu. Eu simplesmente não entendo. Por que uma mulher trairia o marido e ainda diria que o ama? Se ela quisesse ser infiel, por que se casar com ele em primeiro lugar? Honestamente, se fosse comigo, alguém sairia machucado. Cindy se encolheu com as palavras duras e se perguntou se ele realmente as queria dizer. Bem, você não precisa se preocupar com isso, ela o tranquilizou. Você sabe que eu nunca faria algo assim com você. Danny a encarou por um momento antes de responder. Acho que sou bem sortudo, né? Ele disse com um sorriso forçado e sem calor. Ela sorriu de volta, mas em sua mente começou a questionar se ele sabia sobre seu relacionamento com Greg. De volta ao presente, Cindy terminou seu banho, secando-se cuidadosamente e escovando o cabelo para que ficasse como estava pela manhã. Ela tomava todos os cuidados para esconder seus casos de Danny, até usando o mesmo sabonete e shampoo de casa. Vestida com sua roupa de trabalho, ela foi para o escritório e deu um beijo apaixonado em Greg antes de sair de sua sala. Ao retornar para sua própria mesa, Cindy destrancou a gaveta para pegar suas alianças, mas ficou chocada ao perceber que elas haviam desaparecido.
Ela sempre as guardava em uma parte segura da gaveta, então o desaparecimento era inexplicável. Ela procurou freneticamente, mas não havia sinal de alianças. Cindy correu de volta para o escritório de Greg, angustiada. Greg imediatamente se uniu à busca, mas as alianças continuaram desaparecidas. Ele sugeriu deixar um bilhete para a equipe de limpeza noturna, saindo que ficassem de olho, e a tranquilizou, dizendo que elas estavam encontradas. Cindy estava preocupada com Danny percebendo a ausência das alianças. Greg aconselhou a dizer que havia levado para limpeza e redimensionamento. Cindy hesitou em mentir, embora já o tenha feito há meses. Relutante, aceitei a sugestão de Greg e foi embora do escritório enquanto ele escrevia o bilhete para a equipe de limpeza. Sexta-feira, 17/15. Casa de Dennis e Cindy Melton. Dennis Melton, refletindo sobre sua vida, registrou quando conheceu Cindy, no final de seu primeiro alistamento. Realmente encantado, casou-se com ela, respeitando sua escolha de permanência inocente até o casamento. Eventualmente, o pai de Cindy o aceitou como gênero, pedindo-lhe que cuidasse de sua menina, não importando o que acontecesse. Danny prometeu. Por quase 30 anos, Cindy foi uma esposa dedicada, lidando com as constantes missões de Danny e horários irregulares. Eles enfrentaram dificuldades, incluindo a morte de sua primeira filha, Leah, por morte súbita infantil, e 2 abortos espontâneos. Apesar desses desafios, Cindy oferece em fazer laqueadura após o nascimento de sua filha, Alicia. Depois que Danny se aposentou do Corpo de Fuzileiros Navais e se tornou detetive, Cindy começou a trabalhar nas indústrias Murdoch. Eles viveram uma vida estável até que Danny foi gravemente ferido em um assalto ao banco, o que levou à sua aposentadoria médica. Após a recuperação, Danny conseguiu um emprego de meio período como oficial de justiça e tornou-se investigador particular licenciado, embora com restrições no seu trabalho. Danny ficou emocionado quando Cindy foi promovida a assistente de um novo executivo e descobriu que ela parecia mais feliz e relaxada. Ele ficou ainda mais surpreso quando Cindy trouxe para casa uma caminhonete nova, paga com um bônus de seu trabalho, como um presente para ele por todo o seu apoio. No entanto, o mundo de Danny desabou na segunda-feira seguinte, quando recebeu uma ligação de Terry Knight, colega de Cindy, enquanto estava no escritório de sua mãe, após uma operação de vigilância. Ela pediu um breve encontro, indicando uma cafeteria na Riverside com a 3rd Avenue. Danny encontrou em se encontrar em 20 ou 30 minutos. Terry decidiu explicar o motivo da reunião por telefone, prometendo fornecer detalhes detalhadamente. Sinto muito ser eu a te contar isso, Sr. Melton, disse ela, mas sua esposa está envolvida com um dos nossos executivos. Pode me chamar de Danny, ele respondeu. O que exatamente você quer dizer com envolvida? Ela está tendo um caso. Tenho medo que seja mais do que um caso, respondeu Terry. Você está dizendo que ela está apaixonada por esse executivo? Perguntou Danny. É o que parece, ela respondeu. É o que parece para mim. Quem é esse executivo? Ele perguntou. É o Greg Frost. Sim, é ele, ela confirmou. Como você sabia? Cindy influente que foi contratada como assistente executiva dele, ele disse. Eu o conheci, e ele parece ser um cara decente. Você tem certeza de que Cindy está envolvida com ele? Ele não parece um pouco jovem para ela? Greg a escolheu, explicou Terry. E ela não é realmente uma assistente executiva. Ela é uma assistente pessoal, e parte de seu papel inclui dormir com ele. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou Danny. Há pouco mais de 6 meses, ela disse. Por que você está me contando isso agora? E por que esperou tanto tempo? Perguntou ele. Bem, eu tenho que admitir que parte da minha razão é pessoal, disse Terry. Eu esperava que ele me escolhesse, mas ele preferiu uma mulher casada, muito mais velha. Sem querer ofender. Não ofende, ele respondeu. Eu entendo. Talvez eu deva discutir isso com a administração da sua empresa. Por favor, não faça isso, ela implorou. Por que não? Ele perguntou. Todos nós somos obrigados por acordos de confidencialidade, ela disse. Não podemos falar sobre esses arranjos entre os executivos e seus assistentes. Podemos perder empregos nossos se o perdermos. Entendo, ele disse. Então, as mesmas regras se aplicam às executivas femininas. Não, a empresa não contrata executivas mulheres, ela disse. Pode parecer um pouco antiquado, mas pelo que sei, nunca houve uma mulher executiva aqui. Muitas se candidataram, mas nenhuma foi contratada. Isso é interessante, ele disse. Algumas das outras assistentes são casadas? Sim,
Algumas são casadas, mas a maioria é solteira, ela respondeu. E quanto aos maridos delas? Perguntou ele. Um não sabe sobre o arranjo, e o outro sabe, ela explicou. Ele é deficiente e não pode trabalhar. Eles precisam da renda extra, então ele não reclama, já que ela não exiba isso. Quanto eles ganham a mais? Ele perguntou. Bem, o salário praticamente dobra, e eles recebem um bônus de $50.000 a cada 6 meses, ela respondeu. Isso depois dos impostos. Uau, ele disse. Isso explicava de onde Cindy tirou o dinheiro para sua nova caminhonete. Agora parecia um gesto para aliviar a culpa. Com que frequência eles se encontram? Ele perguntou. A empresa tem horários específicos para encontros entre assistentes pessoais e seus executivos, ela disse. Toda segunda, quarta e sexta-feira, das 16 às 17h. No entanto, muitos, como sua esposa e Greg, combinam de se ver em outros momentos. Então, Cindy está com ele agora? Ele perguntou. Ela assentiu. Sim, confirmou. Você poderia fazer um favor para mim? Ele pediu. Vou tentar, ela respondeu. Poderia ficar de olho na Cindy e no Greg para mim? Ele solicitou. Me avise se notar ou ouvir algo importante. Acho que consigo fazer isso, ela disse, mas vou ter que ser cautelosa. Entendo, Terry, ele disse. Não quero que coloque seu emprego em risco. Eu deveria ir, Danny, ela disse, levantando-se. Sinto muito que isso tenha acontecido. Vou te manter informado se descobrir algo novo. Obrigado, Terry. Estou mais grato do que você imagina, e agradeço por ter sido honesta comigo, ele disse. Quando ela saiu, ele ficou em silêncio, tentando processar a notícia que ela havia compartilhado. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Então é assim que Cindy escolhe retribuir 30 anos de lealdade, pensou. Ao olhar para o relógio, viu que já eram cerca de 16h30, o que significava que Cindy e Greg provavelmente estavam na metade do encontro no escritório. Dennis esperava encontrar Mac antes que ele fosse embora. Ao chegar, Mac notou a aflição de Dennis e perguntou o que havia acontecido. Dennis revelou que havia descoberto a infidelidade de Cindy com o chefe dela, através de Terry. Mac sugeriu que discutissem o assunto em seu escritório. Dennis contou tudo o que Terry havia dito. Mac aconselhou Dennis a reunir provas, observando que, sem isso, as alegações de Terry não passavam de boatos. Dada a duração do casamento de quase 30 anos, Mac achava difícil acreditar que Cindy estivesse traindo. Mac entregou a Dennis um gravador de áudio oculto, instruindo-o a colocá-lo na bolsa de Cindy. O dispositivo podia gravar até 18 horas de áudio a uma distância de até 15 metros. Mac também se ofereceu para investigar opções de vigilância por vídeo. Ele alertou Dennis para evitar comportamentos suspeitos ou fazer algo precipitado. Dennis concordou e foi para casa. Discretamente, ele colocou o gravador na bolsa de Cindy e tentou agir normalmente nos dias seguintes. Dennis observou Cindy de perto, mas não encontrou nenhuma evidência de infidelidade, como perfume diferente ou outros sinais. Ele a observava em busca de comportamentos estranhos, mas não viu nada. Cindy trocava de roupa ao chegar em casa e seguia sua rotina normal, preparando o jantar. Quando foram para a cama, Cindy alegou estar muito cansada para a intimidade, uma desculpa frequente nos últimos tempos. Embora Dennis estivesse inquieto com as alegações de Terry, ele esperava que estivessem erradas. Na noite seguinte, Dennis retirou o gravador da bolsa de Cindy e ouviu o arquivo gravado. A gravação revelou Cindy implorando para que Greg a fizesse mais forte. Depois, Cindy mencionou a necessidade de tomar banho para não levantar suspeitas e trocou declarações de amor com Greg. Na manhã seguinte, Dennis agendou uma consulta de divórcio com um advogado. Mac, que trabalhava com vários advogados de divórcio, organizou para que Dennis tivesse acesso a câmeras no prédio do escritório para monitorar o escritório de Cindy. No escritório do advogado, Dennis apresentou as provas. O advogado explicou que, em um estado onde o divórcio por culpa não era permitido, as razões para o divórcio se limitavam a diferenças irreconciliáveis, embora a infidelidade pudesse influenciar na divisão de bens. Dennis perguntou sobre a possibilidade de agir contra o chefe de Cindy ou a empresa. Mas o advogado esclareceu que processar por alienação de afeto não era mais permitido, embora ele pudesse explorar outras opções relacionadas à empresa. Dennis pediu uma divisão limpa, ficando com metade dos bens e da aposentadoria, e preferia entregar os papéis do divórcio ele mesmo, no dia do 3º aniversário de casamento como forma de vingança.
Após pagar o advogado, Dennis voltou ao escritório, onde Mac mostrou imagens de Cindy retirando suas alianças e trocando de roupa. Perturbado com a cena, Dennis notou que Cindy estava usando uma roupa mais cara e um novo colar. Ele decidiu alugar um pequeno apartamento de um quarto e fez um depósito. Depois de revisar seu orçamento, Dennis planejou começar a mudança para um novo apartamento na segunda-feira, após a limpeza do local. Ele retirou metade do dinheiro da conta corrente e da poupança conjunta. Dennis retirou o dinheiro das contas bancárias e abriu uma nova conta em outro banco. Em seguida, foi até o décimo andar do edifício Parker, onde já tinha visitado Cindy várias vezes. Para evitar ser visto, usou um kit de arrombamento para abrir a gaveta da mesa dela e recuperar as alianças. Também encontrou uma foto deles de uma viagem de anos atrás, que ele recolocou na gaveta antes de sair do escritório. Voltando para casa, Dennis tomou uma cerveja e fumou alguns cigarros no deck dos fundos. Cindy se juntou a ele, preocupada com quanto ele estava bebendo. Quando ele perguntou sobre as alianças, Cindy alegou que as havia levado para limpar. Dennis notou seu semblante culpado e comentou sobre a reserva para o jantar de aniversário de 30 anos no Mangiera. Cindy pareceu surpresa com a reserva e sugeriu mudar a comemoração para o fim de semana. Dennis insistiu em manter a data do aniversário, e Cindy relutantemente concordou. Ele sabe, pensou. Essa é a única explicação para o comportamento dele. Meu Deus, o que eu fiz? Será que posso consertar isso? Ela trocou de roupa e desceu para preparar o jantar. No dia seguinte, Dennis ouviu a gravação mais recente do dispositivo escondido na bolsa de Cindy. Sua esposa deixou Greg fazer nela algo que ele nunca gostou, e até onde ele sabia, ela também não gostava. Ele sentiu vontade de estrangulá-la ao ouvir Cindy dizer que aquela parte do corpo dela era exclusivamente dele. Dennis precisava sair de casa antes de dizer ou fazer algo que pudesse se arrepender. Dirigiu até um parque, desabafou suas emoções e percebeu que precisava falar com alguém. Ligou para sua filha, Alicia, que o convidou para ir até o apartamento dela. Ao chegar, Alicia fez café e ele revelou a dolorosa verdade sobre a infidelidade de Cindy. Alicia ficou chocada e perguntou se havia alguma chance de salvar o casamento. Dennis explicou que o caso não era um simples erro. Cindy havia até parado de usar as alianças e estava recebendo presentes do chefe. A empresa dela incentivava esse tipo de comportamento como parte da compensação executiva. O caso era com um homem mais jovem, Greg Frost, de 30 anos, que tinha um histórico de seduzir mulheres mais velhas. Alicia sugeriu que Frost poderia ter um complexo de Édipo, mas se preocupou com as intenções de Dennis em relação a ele. Dennis reconheceu que não podia processar Frost, mas planejava garantir que ele enfrentasse as consequências. Após a conversa, Dennis se sentiu um pouco melhor. Ele percebeu que já estava fora de casa por mais de 2 horas e decidiu voltar. Ao entrar na casa, foi tomado por lembranças de 30 anos juntos, sendo a última década passada ali. O peso dessas memórias quase o levou às lágrimas. Cindy estava no quintal, cuidando das flores como se nada tivesse acontecido. Ele não conseguia entender como ela podia traí-lo e depois voltar para casa, agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Ele balançou a cabeça, pegou uma cerveja na geladeira e foi para o quintal, onde se sentou, abriu a cerveja e acendeu um cigarro. Cindy o notou do deck e caminhou até ele. Dennis, precisamos conversar, disse ela. Sobre o quê? Ele respondeu. Sobre nós, sobre tudo, ela disse. Você tem estado distante, irritado e estranho a semana toda. Não me disse que me ama e nem tocou na sua nova caminhonete. Fiz algo para te chatear? A pergunta o pegou de surpresa. Ele se perguntou se Greg havia influenciado o comportamento dela. Você me diga, disse ele. Você fez algo para me chatear? Não que eu saiba, ela respondeu, evitando o olhar dele. A ideia de confrontá-la sobre Greg quase o fez perder a paciência. Mas depois de um momento, ela continuou. Se eu fiz, me desculpe. Não foi minha intenção. Por favor, Dennis, fale comigo. Odeio te ver assim. Sinto que estou te perdendo. Isso porque você está me perdendo, sua idiota. Ele pensou. Depois de um momento, ela continuou. Eu sei que você está lidando com aquele caso junto com o Mac e claramente está te deixando estressado, comentou. Talvez você devesse reconsiderar trabalhar com ele, se isso está te afetando tanto. Nunca te vi tão abalado por causa de um caso antes. Está quase resolvido, ele respondeu. Vai acabar logo, eu espero.
Espero que sim, disse ela. Não gosto de te ver assim. Está difícil para mim também. Que tal me deixar te ajudar a relaxar esta noite? Já faz tempo que não fazemos nada juntos. O que acha? Dennis ponderou sobre a sugestão dela. Antes de responder, Dennis pensou que ela tinha razão. Já fazia muito tempo que não eram íntimos, e depois de quarta-feira, não havia como saber quando teriam outra chance. Talvez ele pensou, isso pudesse lembrá-la do que ela poderia perder. Ele sorriu para ela e então disse: Claro, parece uma ótima ideia. Ela sorriu radiante e o beijou. Vou fazer com que seja uma noite inesquecível, prometeu. E realmente se transformou em uma noite que nenhum dos dois esqueceria tão cedo. Dennis foi mais vigoroso do que tinha sido em muito tempo. Sua energia era intensa, enquanto ele tomava sua futura ex-esposa várias vezes. Nem mesmo Greg conseguia igualar o que Dennis estava fazendo com ela, pensou Cindy. Então, seu marido a surpreendeu, virando-a de barriga para baixo e pedindo que ela ficasse de quatro. O que você está planejando, Danny? Ela perguntou. É uma surpresa, disse ele, aplicando os fluidos combinados no traseiro dela. Quando Cindy percebeu sua intenção, tentou se afastar, mas ele a impediu. Não, Dennis, por favor, ela suplicou. Nunca fizemos isso antes. Depois de 30 anos, acho que está na hora de experimentarmos algo novo, disse ele. Prometo que serei gentil. Ele entrou devagar por trás e ficou surpreso com quão apertada ela estava. Dennis pensou que deveriam ter experimentado isso muito antes. Cindy, por outro lado, estava profundamente incomodada. Aquela parte do corpo deveria ser exclusiva de Greg. Por que Dennis decidiu fazer isso de repente? Ela percebeu que não poderia simplesmente dizer ao marido para ficar longe do que era o território de Greg, então tentou relaxar e aceitar o que Dennis estava fazendo. Meu Deus, pensou ela, enquanto ele avançava mais. Depois do clímax final, Dennis se retirou e foi ao banheiro buscar 2 panos quentes, um para ele e outro para Cindy. Ele entregou o pano a ela enquanto se limpava. Por um momento, ele pensou que ela poderia começar a chorar. Por que você fez isso? Ela perguntou. Você nunca mostrou interesse nisso antes. Seu traseiro estava tão tentador que eu não resisti, respondeu ele. Eu te machuquei? Desculpe se machuquei. Não, você não me machucou. Só me pegou de surpresa, disse ela. Você foi incrivelmente intenso. O que te motivou? Você, ele respondeu. Você estava tão atraente que eu não consegui me controlar. Ela sorriu e o abraçou. Eu te amo, Dennis Melton, disse ela. Espero que você nunca se esqueça disso. Eu também te amo, disse ele. Eles adormeceram nos braços um do outro, se sentindo contentes. Dennis se perguntou se aquilo seria o chamado de atenção de que ela precisava. Eles dormiram até tarde no domingo, e Dennis desceu para preparar um café da manhã com bacon e ovos. Bom dia, dorminhoco, disse Cindy. Espero que tenha dormido bem esta noite. Eu certamente dormi. Ainda estou sentindo os efeitos do que você fez. Ele sorriu, tentando mascarar o desconforto que sentia. Fico feliz, disse ele. Parece que o velho ainda tem alguns truques na manga. Sim, dormi melhor do que há muito tempo, disse ela. Depois do café da manhã, Dennis foi para o quintal e ligou o cortador de grama, possivelmente pela última vez. Ele cortou a grama e guardou o cortador, dando uma última olhada no jardim. Sentiria a falta daquele quintal, pensou. Naquela noite eles foram íntimos novamente, mas Dennis evitou o traseiro de Cindy, pois ela ainda estava um pouco dolorida da noite anterior. Isso era suficiente para Dennis. Saber que o território exclusivo de Greg Frost não estava mais fora dos limites já era satisfação suficiente para ele. Depois de terminarem, Cindy descansou a cabeça no ombro de Dennis. Por favor, não se esqueça de quanto eu te amo, disse ela. Eu estaria completamente perdida sem você. Eu também te amo, respondeu ele. E era verdade, ele ainda a amava, o que tornava a traição dela ainda mais dolorosa. Naquela noite, antes de ir para a cama, Dennis decidiu colocar um dispositivo de áudio na bolsa de Cindy, esperando que ela contasse a Greg que o relacionamento deles havia acabado. Na segunda-feira, 2 dias antes do dia D, Cindy saiu para o trabalho se sentindo rejuvenescida. Depois de preparar um bom café da manhã para ela e Dennis, ela o beijou de despedida e praticamente saltitou para fora de casa, com um largo sorriso no rosto. Ao vê-la partir, Dennis esperava que ela fizesse a escolha certa. Quando chegou ao trabalho, Cindy entrou no escritório de Greg com leveza, escolheu um lindo vestido para o dia e trocou de roupa, colocando o colar que Greg lhe deu quando se tornaram esposos de escritório.
Ela cumprimentou Greg com um abraço caloroso e um beijo. Você está de ótimo humor esta manhã, observou Greg. Imagino que tenha tido um bom fim de semana. O melhor, respondeu ela. Dennis e eu nos reconectamos este fim de semana e foi incrível. Entendo, disse ele. Ele deixou algo para mim? Ela riu. Ah, tem bastante aqui para você, meu marido de escritório, disse ela. Tudo bem em casa, então? Ele perguntou. Agora sim, respondeu ela, mas acho que precisamos ser mais cautelosos. Por quê? Greg perguntou curioso. Acho que ele está começando a suspeitar, disse Cindy. Ele estava de péssimo humor a semana toda, lidando com um caso de uma esposa infiel, e isso o afetou muito. Ele nem sequer dirigiu o caminhão novo. Você acha que ele pode ficar violento? Perguntou Greg, preocupado. Quero dizer, ele serviu nos fuzileiros navais e foi policial por mais de 10 anos. Claro que não, ela respondeu. O Danny é um moleque por dentro, não se deixe enganar pela fachada durona. A propósito, vou precisar faltar àquela nossa horinha particular na quarta-feira, disse ela. Por que isso? Perguntou Greg, desapontado. Esse é o nosso tempo. Eu sei, mas é o nosso 30º aniversário de casamento, explicou ela. Lembra do que eu disse quando começamos isso? Se eu tivesse que escolher, sempre seria ele. Não vou estragar nosso aniversário. Sugeri mudar a comemoração para o fim de semana, mas ele se recusou. Além disso, ele já reservou uma mesa no Manjacote. Pelo menos ele tem bom gosto, comentou Greg. Claro, respondeu ela com um sorriso. Ele se casou comigo, afinal. Greg riu, levantou e beijou-a. Sim, ele casou, disse Greg. Bem, já que é seu 30º aniversário, acho que podemos compensar. Talvez nós dois possamos fazer uma viagem de fim de semana. Combinado, ela concordou, mas não muito cedo. Quero garantir que o Danny se acalme primeiro. Algo está realmente incomodando ele e eu odeio vê-lo assim. Você acha que ele sabe sobre nós? Perguntou Greg. Não sei, ela admitiu. Talvez. É por isso que acho que precisamos ser cautelosos por um tempo. A propósito, o que você disse a ele sobre suas alianças? Perguntou Greg. Eu disse o que você sugeriu, respondeu ela, que as levei para limpar. E ele acreditou? Greg quis saber. Sim, confirmou Cindy. Alguém as encontrou? Perguntou Greg. Não, ele balançou a cabeça. Ninguém entregou nada, e aparentemente ninguém viu alguém entrando no escritório na tarde de sexta-feira. Alguma ideia do que pode ter acontecido com elas? Perguntou ele. Não faço ideia, ela disse. Estou tão confusa quanto você. Vou continuar procurando e perguntando por aí. Elas devem estar por aqui em algum lugar. Ok, disse ela. Se nada aparecer, talvez eu compre um novo conjunto de anéis, se necessário. Eu te levo para comprar um novo conjunto, Greg disse. Já que aconteceu no meu escritório, me sinto um pouco responsável. Isso é muito gentil da sua parte, Greg, disse ela. Mas essa é minha responsabilidade. Fui eu quem os tirou e os colocou na gaveta. Está tudo bem, posso colocar no meu cartão de crédito. De qualquer forma, eu preciso começar a trabalhar, ela disse. Falando em trabalho, Greg começou. Há algo que eu queria discutir com você. O que é? Perguntou Cindy. Já que somos esposos de escritório e você já se comprometeu totalmente comigo aqui no trabalho, eu estava pensando como você se sentiria em adotar meu sobrenome. Só no escritório, claro. Os outros executivos têm discutido isso há algumas semanas e talvez eles tornem isso uma política, explicou Greg. Cindy parou para pensar e depois sorriu. Cindy Frost, disse ela. Eu gosto do som disso. Claro, mas vamos esperar um pouco, talvez uma semana ou algo assim, disse ela. Como eu mencionei, o Danny tem estado muito mal-humorado ultimamente, e quero garantir que ele esteja bem antes de avançarmos com qualquer coisa. Tudo bem, Greg concordou. Só me avise quando estiver pronta, e eu peço para o RH atualizar o diretório. Combinado, ela respondeu alegremente. Saindo do escritório. Mais tarde naquela manhã, Dennis recebeu uma ligação de seu advogado, John, que pediu para ele passar no escritório depois do almoço para revisar os papéis do divórcio. Após assiná-los, Dennis perguntou sobre o caso contra Murdoch. John apresentou outro conjunto de documentos para uma reclamação de danos emocionais intencionais, explicando que cumpria todos os critérios legais devido às ações da empresa que contribuíram para o colapso do casamento de Dennis. John definiu o valor da reclamação em $30 milhões para atrair atenção, embora previsse um acordo menor. Ele ofereceu pegar 10% de qualquer acordo, dado o envolvimento de Dennis com Mac.
Eles concordaram em protocolar os documentos na terça-feira e entregar a intimação a Cindy na manhã de quarta-feira. Dennis planejou se encontrar com John na Murdoch às 9h30 da terça para avançar com o caso. Na terça-feira, Greg Frost estava em sua mesa, pensando no estado atual de sua vida. Ele tinha um ótimo emprego, que pagava muito dinheiro, e melhor ainda, uma mulher mais velha, bonita e disposta como Brink Cindy havia acabado de sair do escritório para buscar o almoço deles. Ele sabia que depois de comerem, logo voltariam suas atenções um para o outro. Ele pensava que logo Cindy seria completamente dele. E seu marido fracassado não teria poder para impedir. Greg já tinha jogado esse jogo muitas vezes antes com outras mulheres mais velhas, mas de todas as que ele havia seduzido, Cindy era a melhor. Ele foi trazido de volta à realidade quando o telefone vibrou. Reconhecendo o número, ele atendeu. Frost, disse ao atender. Greg, é o Danny, respondeu a voz do outro lado. Olá, Danny, é ótimo ouvir de você, Greg disse com um sorriso malicioso. Com que posso te ajudar? Estou planejando uma surpresa de aniversário para Cindy e estava esperando que você pudesse me ajudar, disse Danny. Claro, respondeu Greg. Ficaria feliz em ajudar no que for possível. Perfeito, disse Danny. Vamos nos encontrar no Murphy's Bar por volta das 17h30 para discutirmos os detalhes e mantenha isso entre nós. Nada de contar para Cindy, entendeu? Entendido, respondeu Greg. Vejo você às 17h30. Ótimo, concluiu Danny antes de desligar. Greg guardou o telefone no bolso e se perguntou o que Danny estava planejando. Talvez, pensou com um sorriso, ele deixasse uma pequena surpresa para Danny, que ele encontraria na Cindy mais tarde. Ele então se voltou para o computador e começou a pesquisar dispositivos de castidade masculina. Após o trabalho, Greg foi direto para o Murphy's e estacionou no local. O pequeno bar ficava em uma extremidade de um shopping em uma parte mais antiga da cidade. Embora ele não se sentisse totalmente à vontade naquela área, achou que ainda era cedo o suficiente. Entrou no pub mal iluminado e viu Danny sentado em uma mesa no lado oposto. Dois homens de aparência rústica em outra mesa o observaram atentamente enquanto ele atravessava o bar em direção a Danny. Danny estava com um laptop aberto na mesa, digitando, e parou quando Greg chegou. Ele olhou para cima quando Greg se sentou à sua frente. Pontual, como sempre, disse Danny. Aprecio a pontualidade. Quer uma bebida? Sim, uma cerveja seria ótima, respondeu Greg. Danny fez um sinal para o barman e pediu 2 cervejas. O barman trouxe 2 garrafas geladas para a mesa e Danny pagou antes que ele saísse. Então, qual é essa surpresa que você mencionou? Perguntou Greg. Danny sorriu, mas não havia calor no sorriso. Bem, como você provavelmente sabe, amanhã é meu 13º aniversário de casamento, disse Danny. É difícil acreditar que uma mulher como a Cindy está comigo há 3 décadas. Quem diria? Entendo o que você quer dizer, disse Greg. Danny concordou com a cabeça, e então, de repente, perguntou. A propósito, Greg, como foi fazer sexo com a minha esposa, naquela parte? Greg ficou assustado e começou a responder, mas Danny o interrompeu. Não se preocupe em responder, foi apenas uma pergunta retórica. Eu sei como é. Eu fiz isso no último fim de semana. Ela não te contou? Achei que vocês dois conversassem sobre tudo, afinal, ela é sua esposa de trabalho, não é? Você é o motivo pelo qual ela tira minhas alianças quando chega ao trabalho, não é? Greg encarou sua cerveja sentindo-se constrangido. Danny, começou Greg, mas Danny o interrompeu novamente. Então você quer que ela use seu sobrenome no trabalho, certo? Perguntou Danny. Você também vai colocá-la no seu plano de saúde? Ela tem 49 anos, é velha o suficiente para ser sua mãe. Você parece ter uma queda por mulheres casadas mais velhas, não é? Não sei do que você está falando, respondeu Greg. Não se faça de idiota comigo, Greg, disse Danny. Eu sei tudo sobre você. O nome Robin Harkness significa algo para você? Ou Janice Taylor? Ou Brenda Smith? Todas elas têm histórias parecidas. Mulheres mais velhas, algumas bem ricas e, de alguma forma, você acaba sendo mencionado em seus testamentos. Como você consegue isso, Greg? Não precisa responder, eu já sei. Então, qual é o seu lance com mulheres mais velhas? É algum tipo de complexo de Édipo? Você teve sentimentos não resolvidos por sua mãe quando era criança? O que é um complexo de Édipo? Perguntou Greg confuso. Do que você está falando? Ah, esqueci, disse Danny. Provavelmente você perdeu isso na sua educação moderna. Talvez nunca tenha ouvido falar. Greg estava começando a ficar irritado.
Quem esse cara pensava que era? Olha, Danny, eu me importo com sua esposa, disse Greg. Não é a melhor coisa se dizer a um homem armado que sabe que você dormiu com a esposa dele por o quê? 6 meses ou mais, retrucou Danny. Certo. O que você quer de mim? Perguntou Greg. Danny virou seu laptop para Greg, mostrando a tela. O que é isso? Perguntou Greg. Você não reconhece o site de acesso da sua empresa? Respondeu Danny. Eu vejo, disse Greg. Mas o que está na tela? Essa é sua carta de demissão, disse Danny. Efetiva imediatamente. Eu já incluí os endereços de e-mail dos seus superiores, dos membros do conselho e departamento de RH. Tudo que você precisa fazer é assinar eletronicamente e clicar em enviar. Você pode ir embora, disse Danny. Tenho uma ideia melhor, disse Greg, seu rosto ficando vermelho de raiva. Que tal eu quebrar sua cara e depois dormir com sua esposa na sua cama enquanto você assiste? Danny riu. É verdade, você é 20 anos mais jovem que eu, está em boa forma e não tem uma perna ruim para lhe dar. Mas está esquecendo de algumas coisas, disse Danny. Ah, é? Como o quê? Retrucou Greg. Primeiro, eu estou armado, disse Danny. Segundo, estive na polícia por mais tempo do que você viveu. Ao longo do caminho, aprendi algumas coisas, como fazer alguém como você desaparecer sem deixar vestígios. Ninguém jamais encontrará seu corpo. Greg olhou para Danny, atordoado. Você realmente me mataria? Perguntou Greg. Num piscar de olhos, idiota, respondeu Danny. A escolha é sua. Podemos resolver isso da maneira fácil, disse ele gesticulando para o laptop, ou podemos seguir uma rota mais desagradável e fazer do jeito difícil. De qualquer forma, você está fora da minha vida para sempre. Pessoalmente, estou esperando que escolha o caminho mais difícil. Faz um tempo que não acabo com alguém, e meu dedo está coçando para puxar o gatilho. Então, tudo o que preciso fazer é assinar e enviar esse e-mail, perguntou Greg. O que acontece depois? Então, você sai da minha cidade hoje à noite, disse Danny. E nunca mais volta, nunca. Mas eu tenho tudo no meu apartamento, disse Greg. Já cuidei disso, respondeu Danny, puxando uma chave. Esses 2 rapazes moveram suas coisas para um depósito a cerca de 1h30 daqui. Aqui está a chave da sua unidade de armazenamento. O aluguel está pago por 1 mês. Greg olhou para os 2 homens corpulentos sentados nas proximidades. Eles não pareciam muito amigáveis. Greg revisou a carta de demissão que Danny havia preparado. Ele teve que admitir, Danny tinha talento para escrever. Depois de ler, Greg assinou eletronicamente e clicou em enviar. Ele entregou o laptop de volta para Danny. Momentos depois, o telefone de Danny vibrou. Incluí meu endereço de e-mail no campo CQO, disse Danny. Agora, saia da minha cidade. Esses 2 homens vão te guiar até a fronteira do estado. Não tente me contatar e definitivamente não tente entrar em contato com minha esposa. Derrotado, Greg assentiu e se levantou para sair. Danny também se levantou e foi até Greg, ficando frente a frente. Se cruzarmos caminhos novamente, Greg, você vai se arrepender, alertou Danny. Certo, disse Greg. Você venceu. Sem ressentimentos? Perguntou, estendendo a mão. Danny olhou para a mão por um momento antes de apertá-la. Quando apertaram as mãos, Danny puxou Greg para mais perto e deu uma joelhada na virilha com sua perna boa. Greg caiu no chão de dor. O barman olhou brevemente. Ele está bem. Só escorregou em uma parte molhada, disse Danny. O barman assentiu e voltou às suas tarefas. Danny agarrou Greg pelo cabelo, forçando-o a olhar para cima. Vou ficar de olho em você, Greg, disse ele. Se eu descobrir que você está mexendo com a esposa de outro homem, vou te caçar e acabar com você. Entendido, garoto? Sim, senhor, gaguejou Greg. Danny o soltou e se dirigiu aos 2 homens com ele. Tirem esse lixo da minha vista e do meu estado, ordenou. Na hora, chefe, um dos homens respondeu. Eles pegaram Greg pelos braços, o ajudaram a se levantar e o escoltaram para fora do bar. Danny os observou sair e então notou algo no chão, perto de uma cadeira. Ao se abaixar, viu que era o telefone de Greg, que deve ter caído quando ele bateu no chão. Ele o ligou e descobriu que estava bloqueado. Curioso, tentou a senha 1234 e surpreendentemente o telefone desbloqueou. Que idiota, pensou ele. Desligou o telefone, colocou no bolso e foi para casa. Na quarta-feira, o dia D, Cindy acordou cedo e notou que o lado da cama de Danny estava vazio. Ela esperava que ele ainda estivesse no andar de baixo, então rapidamente vestiu um roupão e desceu apressada. Eles tinham uma longa tradição de trocar cartões de aniversário de casamento pela manhã, e ela queria pegá-lo antes que ele saísse.
Na cozinha, viu que o cartão que tinha comprado para ele ainda estava no balcão, intocado. Ela esperava encontrar um cartão dele também, mas em vez disso, havia uma nota que dizia: "Tive que sair cedo para resolver algumas coisas. Vejo você no Manjacote às 18 horas. Feliz aniversário. Greg." Isso era incomum, pensou ela. Não havia palavras de amor, e ele sempre deixava um cartão para ela abrir pela manhã. Preocupada, ela subiu para se arrumar para o trabalho. No escritório, ela entrou na sala de Greg, mas a encontrou vazia. Ele normalmente chegava antes dela. Ela olhou ao redor, mas não encontrou nenhum sinal dele. A jaqueta não estava no cabide e a cafeteira ainda estava desligada. Cindy pegou o celular para ligar para Greg, mas a chamada foi direto para a caixa de mensagens. Quando se virou, Robert Jones, o CEO, entrou no escritório segurando um papel e trouxe a notícia chocante. Greg havia se demitido. Robert entregou a Cindy a carta de demissão que Greg havia enviado após deixar o escritório. A carta explicava que Greg estava resignando da Murdoch Holdings com efeito imediato, citando seu desconforto em minar o casamento de Danny. Cindy, em lágrimas, leu a carta 2 vezes antes de devolvê-la a Robert, que disse para ela ficar com a cópia. Robert expressou surpresa pela decisão repentina de Greg, notando que ele não havia mostrado sinais de insatisfação e tinha se saído bem. Ele perguntou a Cindy se ela havia discutido algo com o marido, ao que ela respondeu que não. Compreendendo o impacto emocional, Robert sugeriu que Cindy tirasse o resto da semana de folga, assegurando-a de que seu cargo estava seguro. No estacionamento, Danny e John observavam do carro de John enquanto Cindy, claramente abalada, entrava no carro e seguia viagem. John olhou para Danny e perguntou: "Você está pronto?" "Vamos", respondeu Danny. Eles saíram do carro e caminharam até o prédio, pegando o elevador até os escritórios executivos da Murdoch Holdings. Ao chegarem ao andar, uma recepcionista tentou impedi-los de entrar no escritório de Robert, mas Danny exibiu um crachá, permitindo que eles seguissem sem impedimentos. Robert olhou para cima, claramente surpreso, quando os 2 homens entraram em seu escritório sem bater. "Quem são vocês dois?" perguntou. "Qual é o significado de entrar aqui assim?" "Sou Robert Jones", disse Danny. "Sim, sou eu." Danny retirou uma pasta manila e a colocou sobre a mesa de Robert. "Você foi notificado", anunciou Danny. "Notificado?" perguntou Robert, visivelmente atônito. "Para quê?" "Tudo está detalhado na papelada", respondeu John. "Sua empresa e seus principais executivos estão sendo processados por inflição intencional de sofrimento emocional." "O quê?" exclamou Robert. "Vocês perderam a cabeça? Do que estão falando?" Um de seus executivos, Greg Frost, esteve envolvido em um caso de 6 meses com a esposa do meu cliente, o que arruinou seu casamento e causou sofrimento emocional significativo, explicou John. Além disso, sua empresa o pressionou para entrar nessa relação ilícita para manter seu emprego. Como resultado, meu cliente está buscando $30 milhões em danos compensatórios. "Agora eu sei que vocês enlouqueceram", disse Robert. "Primeiro de tudo, Greg Frost não trabalha mais aqui. Ele se demitiu na noite passada." Ele se virou para Danny e acrescentou: "Espere um minuto. Eu reconheço você. Você é o marido da Cindy Melton, o policial aposentado que se machucou. Você está representando ele?" "Correto", respondeu Danny. O rosto de Robert ficou rubro de raiva enquanto ele olhava para John. "Vocês podem pegar esse processinho ridículo e enfiarem onde o sol não brilha", disse Robert. "Então vocês podem assistir enquanto meus advogados destroem essa difamação em pedaços, Sr. Jones. Temos gravações, vídeos e testemunhas que sustentam todas as nossas alegações", disse John. "E você sabe como é o processo de descoberta. Pode ser implacável. Você está bem ciente do dano que esse processo pode causar à sua empresa. Imagine a repercussão quando as pessoas descobrirem que sua empresa tem forçado seus executivos a se envolverem em casos ilícitos com suas assistentes por mais de 75 anos. E o que dizer do fato de que não há uma única executiva mulher aqui? Eu conversei com várias mulheres altamente qualificadas que se candidataram a cargos executivos apenas para serem informadas de que não eram adequadas. Confie em mim, Sr. Jones. Estarei fora do tribunal todos os dias, divulgando para a mídia como a Murdoch discrimina as mulheres e destrói os casamentos de seus funcionários. Nós também sabemos que vocês estão pagando seus assistentes até $100 mil por ano por favores com seus executivos designados. Isso soa muito como serviços sexuais, o que é ilegal neste estado.
Tenho certeza de que o promotor adoraria colocar as mãos nisso. Então, se você quiser processar de volta, essa é a sua escolha. Mas vai te custar muito mais. Nós somos pessoas razoáveis e estamos abertos a considerar uma contraproposta justa. O que você diz? Disse John. Robert, atônito, ouviu em silêncio, enquanto John expunha sua posição. Após um momento, Robert olhou para Danny. Há quanto tempo você está casado com a Cindy? Perguntou ele. Hoje seria nosso 300º aniversário, respondeu Danny. Mas em vez de celebrar, vou entregá-lo os papéis de divórcio esta noite. A postura de Robert suavizou-se ligeiramente com essa revelação, e ele se virou novamente para John. Está bem, você deixou seu ponto claro, disse Robert. Que tal, 3 milhões para resolver isso? Isso faria o problema desaparecer? John olhou para Danny antes de responder e depois encarou Robert. Esses 3 milhões são líquidos, após impostos, disse John. Robert suspirou profundamente antes de responder. Tudo bem, disse ele. Há mais alguma coisa? Sim, Sr. Jones, disse Danny. Primeiro, você precisa parar com essa prática sua. Segundo, tem que oferecer a posição de Cindy Frost. Ela tem um diploma em administração e tem trabalhado perto do Greg por meses. Ela provavelmente conhece o trabalho dele melhor do que ele mesmo. Robert considerou isso por um momento antes de responder. E você concorda em assinar um acordo de não divulgação se aceitarmos isso? Perguntou. Danny olhou para John antes de responder. Absolutamente, disse Danny. Está certo, eu vou precisar discutir isso com o conselho. Quando vocês precisam de uma resposta, advogado? Perguntou Robert. Preferencialmente até o final do dia, respondeu John. Acho que podemos manter a mídia longe até lá. Você terá sua resposta até então, disse Robert. E Sr. Melton, eu realmente lamento o que aconteceu com seu casamento. Obrigado, Sr. Jones, disse Danny. Eles se apertaram as mãos e, em seguida, John e Danny saíram. Bem, isso foi melhor do que eu esperava, disse John assim que voltaram para o carro. Foi, respondeu Danny. Só mais uma coisa que preciso resolver. Confie em mim, você ficará bem, disse John. Apenas dê um tempo. Danny concordou com a cabeça. Cindy estacionou o carro e correu para o elevador do condomínio de Greg, mas ao chegar, encontrou o lugar vazio. Depois de vasculhar tudo e chamar seu nome sem resposta, ela voltou para casa em lágrimas. Passou o resto do dia chorando e começou a se preparar para a noite com Danny. No quarto ficou chocada ao descobrir que muitas roupas de Danny estavam faltando do armário e da cômoda. Em pânico, tentou se convencer de que era apenas um engano ou uma brincadeira. Após um banho e maquiagem, forçou-se a acreditar que Danny não a deixaria. Ao chegar ao Manjacate, Cindy notou a velha caminhonete de Danny no estacionamento e esperava que a noite resolvesse tudo. Dentro, foi levado à mesa reservada onde Danny aguardava, vestido com um terno e pronto para a reunião. Ele acomodou como sempre fez e então tomou seu lugar à mesa. Pediram suas refeições e um copo de vinho, fazendo pequenas conversas enquanto comiam. Depois de terminarem, Cindy levantou seu copo. Há 30 anos de casamento, disse ela. Danny acenou e tomou um gole. Cindy continuou. E há mais 30 anos de felicidade conjugal antes de beber também. Danny balançou a cabeça e colocou o copo na mesa. Cindy o encarou, atônita. Sinto muito, mas isso não vai acontecer, disse ele, sua voz carregada de decepção. Por quê? Perguntou ela, claramente chocada. Por que não? Você não é ingênua, Cindy, disse ele. Nem eu sou. Só preciso te perguntar 2 coisas. Por que e há quanto tempo você planejava continuar me enganando? Eu honestamente não sei por quê, admitiu ela. Greg me lembrava tanto de você quando éramos mais jovens e ele foi tão gentil comigo. Acabei me apaixonando por ele. Sinto muito, eu nunca quis te machucar e certamente não pretendia te fazer parecer tola. Sério, retorquiu Danny. Você é velho o suficiente para ser mãe dele. Você o trouxe para nossa casa, serviu nossa comida e me fez acreditar que ele era um cara decente, tudo isso enquanto você estava dando a ele o que deveria ser meu. Pior ainda, você estava sendo paga pela empresa para ser o objeto dele. Você sabe o que chamam isso neste estado? Perguntou ele. O quê? Ela perguntou em voz baixa. Sexo por dinheiro, disse ele de forma direta. É isso que você se tornou, uma prostituta? Oh, Deus, não! Ela gritou. Os bônus e o dinheiro extra eram pelos serviços que prestei. Serviços sexuais, ele corrigiu. Não importa como você coloque, é isso que foi. O dinheiro para aquela nova caminhonete? Bem, isso foi ganho através da sua infidelidade. Quer saber por que eu não dirijo mais? Porque simboliza traição.
Toda vez que vejo aquela caminhonete, só consigo pensar em você se entregando para o Greg. Você viu isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Oh, absolutamente, disse Danny. Eu vi tudo. E sabe o que foi pior de vocês que ver vocês se comportando como animais? Ver você tirar suas alianças e jogá-las na gaveta como lixo. Você estava tão envergonhada de mim que não conseguia nem usar minhas alianças no trabalho. Depois mentiu dizendo que as levou para serem limpas. Sinto muito, disse ela. Lágrimas escorrendo pelo rosto, Cindy ouviu Danny dizer. Cindy Melton, você foi notificada. Ela balançou a cabeça, soluçando incontrolavelmente. Não, eu não aceito isso, implorou. Eu não quero divórcio, Danny. Por favor, me diga que isso é apenas uma piada. Não é uma piada, Cindy, disse ele. Eu lutei com isso a semana toda e estou decidido. Você ainda não respondeu minha segunda pergunta. Por quanto tempo você planejava continuar me enganando? Você ia ficar com Greg até se aposentar? Eu não sei, ela chorou. E essa história de adotar o sobrenome dele no trabalho? Você realmente ia fazer isso também? Eu não sei, ela implorou. Por favor, pare, Danny. Eu não consigo aguentar mais. Que pena, disse ele friamente. Agora você está sentindo um pouco do que eu venho sentindo na última semana e meia, mas há uma coisa boa que saiu disso. Qual é? Ela perguntou, desesperada. Você foi promovida, ele disse com um sorriso. Você foi escolhida para ocupar a posição do Greg. Parabéns, agora você é a primeira executiva mulher da Murdoch Holdings. Você sabe que o Greg está saindo? Ela perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Sim, respondeu Danny. Tive uma conversa direta com ele e o convenci de que era o melhor para ele. E como você conseguiu que a Murdoch me desse a posição dele? Perguntou ela. Tive um pouco de ajuda de um advogado habilidoso, disse Danny. Cindy, eu sei que isso soa clichê, mas foi apenas um ato com o Greg. Não significou nada, ela implorou. Não podemos superar isso? Danny sorriu e puxou o celular de Greg. Ele abriu o aplicativo de mensagens e tocou na última gravação. Greg, querido, você está bem? Por favor, me ligue. Estou preocupada. Amo você. Danny desligou o aplicativo. Querido, amo você, disse ele zombando. Parece que alguém estava profundamente envolvida. Não, Cindy, não podemos superar isso. Você fez sua escolha e agora vive com ela. Só para você saber, você não é a primeira mulher mais velha que o Greg enganou. Vamos torcer para que você seja a última. Ele tirou outro envelope do bolso e o jogou na mesa. Vá em frente. Abra. Cindy abriu o envelope e encontrou 3 alianças dentro. A dela e a dele. Ela o encarou atônita. Você pegou minhas alianças? Perguntou incredulamente. Sim, ele respondeu. Se você não queria usá-las, pensei que poderia pegá-las de volta. Quase as cortei ao meio, mas achei que você poderia precisar do dinheiro para vendê-las. Então realmente estamos acabados, não estamos? Ela perguntou. Ele confirmou com a cabeça. Sim. E só para você saber, já informei a Alice e a sua família. Eles não estão exatamente felizes com você no momento. Você contou a eles? Ela perguntou, horrorizada. O que exatamente você disse? Eu disse a verdade, disse ele. Você traiu e eu pedi o divórcio. Isso é praticamente o fim. A casa é sua. Vamos manter nossas contas de aposentadoria e dividir as contas bancárias. Já peguei minha parte e comecei a tirar algumas das minhas coisas de casa. Vou precisar voltar para pegar o resto. É só me avisar quando for conveniente. Você pode vir a qualquer momento, Danny, disse ela. Quanto a mim, a casa também é sua. Está certo, disse ele. Vou-me embora agora. Feliz aniversário. Adeus, Cindy. Ela estendeu a mão para detê-lo, mas ele já estava no balcão acertando a conta. Enquanto saía, sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O divórcio entre Danny e Cindy transcorreu de maneira tranquila. Cindy assinou os papéis e os devolveu a John, que os protocolou no tribunal. O divórcio seria finalizado em 60 dias. Na segunda-feira, Cindy voltou ao trabalho para ouvir sobre sua promoção, que foi uma notícia significativa para a empresa e até fez manchetes locais. A empresa também anunciou que os executivos não precisariam mais ter proximidade com suas assistentes. Novos executivos teriam assistência sem essa condição. E Cindy ajudou a implementar padrões mais rigorosos de assédio. Danny e Cindy focaram no trabalho e não saíram para encontros. Cindy continuou usando suas alianças, sentindo-se ainda casada com Danny, enquanto Danny lutava com questões de confiança. 6 meses depois, Danny levou Alice até o altar e compareceu ao seu casamento com Cindy. Eles se deram as mãos e dançaram juntos.
Vários meses depois, Danny estava sentado em seu caminhão, observando a esposa de um cliente arruinar seu casamento. Do nada, sentiu uma dor aguda no peito que se espalhou para o braço esquerdo. Percebendo o que estava acontecendo, ele tentou ligar para o 911, mas morreu de um ataque cardíaco antes que a ambulância chegasse. Cindy, desolada, juntou-se a ele na morte alguns meses depois, devido a um derrame. Embora Alicia soubesse que a verdadeira causa da morte da mãe era um coração partido, Cindy foi enterrada ao lado de Danny. Greg Frost, que continuou a perseguir mulheres casadas mais velhas, teve um destino sombrio. Um ano depois que Danny o confrontou, foi pego na cama com outra mulher pelo marido enfurecido, que fatalmente o castrou. O marido foi considerado inocente por motivo de insanidade temporária e subsequentemente se divorciou de sua esposa infiel.